Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. Hoje, novamente, nós faremos duas gravações. Na primeira delas, eu vou discutir espalhamento, de uma maneira bastante simples, foi a maneira mais simples que eu consegui imaginar. Nós começamos a discutir isso na aula passada, mas a gente não terminou. Então, eu vou relembrar rapidamente o que a gente fez na aula passada. Deixa eu ligar a mesa aqui, que eu acabei não ligando. E na segunda parte, eu vou discutir os exercícios obrigatórios. Num certo sentido, vou dar algumas dicas dos exercícios obrigatórios da sétima lista. Então, eu diria aqui que a gente vai começar, novamente, falando sobre espalhamento. Seria uma espécie de continuação da aula de ontem. Então, eu vou botar aqui, assim, continuação, ok? Bom, rapidamente vou só relembrar a definição da seção de choque de espalhamento, para a gente depois passar a discutir o caso do inverso do quadrado. Bom, algumas frases sobre a importância de espalhamento. Espalhamento é devido à interação entre as partículas. É quando a gente tem um estado que não é estado ligado. A gente se refere como espalhamento. Porque você pode ter, por exemplo, uma carga em torno do núcleo, um núcleo de um próton, no caso do átomo de hidrogênio. Dependendo da energia do sistema, você pode ter um estado ligado, tá certo? Isso aí tem a ver com as energias serem negativas. Mas dependendo da energia, o elétron não está mais preso no núcleo, mas ele ainda assim interage com aquele núcleo. Então ele sofre uma interação, descreve uma trajetória que muda a sua velocidade, a direção, e no passado remoto ele era uma partícula livre, vamos dizer assim, e no futuro distante também. A gente se refere até a esses estados como os estados assintóticos da partícula. Então, ela vem lá de menos infinito, quer dizer, temporalmente lá de menos infinito e bem distante do alvo, que seria o núcleo do hidrogênio, nesse caso, é espalhada e lá no tempo mais infinito, ela também está em MRU. E a gente quer saber, por exemplo, qual foi o ângulo de deflexão, porque o módulo da velocidade vai ser o mesmo, já que houve conservação de energia, e tanto no passado remoto quanto no futuro distante, a energia potencial, no caso eletrostática, entre eles é nula, porque eles estão infinitamente afastados, o elétron e o próton. Então, o módulo da velocidade seria o mesmo, mas a direção da velocidade é diferente. E esse desvio, o ângulo que mudou da velocidade inicial para a velocidade final, é chamado de ângulo de espalhamento. É claro que isso vai depender totalmente da interação que você tem. Então, é muito comum um problema inverso, como aconteceu até lá no caso do Rutherford, que você, analisando o espalhamento, vai tentar descobrir informações sobre a interação que aconteceu no seu sistema. Então, no caso de Rutherford, havia na época um modelinho do átomo, que era o chamado pudim de ameixa, em que os elétrons estariam presos numa certa geleia positiva, vibrando com certas frequências de oscilação em torno de suas posições de equilíbrio. Se você fizer espalhamento de partículas, no caso ele fez espalhamento de partículas alfa, que basicamente é o núcleo do hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, uma partícula positivamente carregada, por folículas de ouro muito, muito, muito delgadas, de modo que você pode considerar como se estivesse espalhado por um único núcleo ali, a contribuição principal. Então, você tem um espalhamento ali coulombiano e, dependendo do modelo atômico que você adote, você vai ter um tipo de resposta. Pode-se mostrar que, para esse modelo atômico do pudim de ameixa, você nunca vai conseguir ângulos muito grandes de espalhamento. Você não vai conseguir ver partículas alfa voltando para trás, não conseguiria ver. E aí aconteceu aquela historinha que eu já até contei aqui em sala, que ele tinha um aluno, um deles era o Geiger, o outro era o Marsden. Eu não sei quem que chamou quem, tá? Isso depois a gente pode ver na literatura. Mas um já era aluno, trouxe o outro e falou: professor, ele quer trabalhar aqui com a gente no laboratório. O Rutherford estava ocupado e falou: para esses caras não ficarem me perturbando, eu vou pedir para eles fazerem uma coisa que eles não vão conseguir, então eles vão ficar muito tempo tentando. Ele falou: olha,
tentem encontrar partículas alfa com grandes ângulos de espalhamento. E qual não foi a surpresa dele quando, poucos dias depois, os caras vieram e falaram: encontramos. E realmente ele ficou chocado com isso. E para explicar isso, ele teve que supor que os elétrons ficavam muito afastados do núcleo e o núcleo ficava numa região positiva bem pequenininha, entendeu? Então, foi um problema inverso de importância histórica enorme, porque mudou o modelo atômico do modelo de pudim de ameixa para o chamado modelo planetário. Planetário porque, assim como os planetas giram em torno do Sol, nesse modelo de Rutherford, o elétron ou os elétrons estariam girando em torno do núcleo. Isso foi um avanço significativo na época, porém trouxe vários problemas, porque também, já como eu comentei na sala de aula, o átomo de Rutherford tinha problemas. E, basicamente, os problemas eram: ele era instável, porque no eletromagnetismo vocês vão aprender que toda carga acelerada irradia, e se ela irradia, ela perde energia, já que radiação carrega energia, e ela deveria espiralar e colapsar no núcleo. Ou seja, nós não existiríamos, porque os átomos não seriam estáveis. E segundo, nesse caminho espiralando para colapsar no núcleo, a frequência aumentaria continuamente. E você deveria ver um espectro contínuo no laboratório, um espectro de raias espectrais. No entanto, você vê as raias discretas. Isso também o átomo de Rutherford não explicava. Bom, isso foi só para falar da importância de espalhamento. E a gente não faz muito diferente hoje em dia. No CERN, no Fermilab, nesses grandes laboratórios, o que se faz é espalhar uma partícula por algum alvo. Pode ser um próton jogado com um antipróton, elétron com elétron, elétron com próton, enfim, vai depender do que você queira estudar. E aí você joga isso, você sabe a velocidade inicial de cada partícula do feixe, e aí você bota para girar em anéis de diâmetros bem grandes, e de tempos em tempos você bota para colidir. E aí esse colidir é espalhar. E nesse espalhamento vai partícula para tudo que é lado, tem partícula que some, partículas são criadas, claro que respeitando a conservação da energia, lembrando que massa e energia são dois lados aí da mesma moeda, né? E igual a mc2, enfim. E aí, analisando a distribuição angular do espalhamento, distribuição de momentos, de spin, disso, daquilo, você vai poder inferir informações sobre aquelas interações fundamentais. Então, o espalhamento é uma coisa muito, muito importante. E aqui eu queria só lembrar rapidamente, vou tentar fazer aquele desenhozinho aqui que obviamente não vai ficar muito legal, mas a gente insiste. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um feixe de partículas e eu vou desenhar aqui uma área infinitesimal que tem um raio interno que eu vou chamar de ρ. Então, esse raio daqui vai ser chamado de ρ, e esse raio daqui, esse outro raio daqui, ó, vem daqui até aqui, por exemplo, será chamado de ρ mais dρ. Então, aqui eu tenho o raio ρ. Deixa eu até fazer o seguinte, porque eu vou desenhar uma reta ali. Então, aqui eu tenho esse ρ. Eu tenho vou desenhar uma reta aqui e o meu alvo ele está ao longo dessa reta, ok? Então aqui eu tenho o alvo que seria o centro espalhador. Então está aqui o meu alvo. Isso aqui poderia ser o núcleo de algum átomo e aqui partículas que vão chegando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um feixe que chega com velocidade inicial V0. Então, aqui eu tenho um certo V0. E eu tenho partículas chegando e sendo espalhadas por esse centro espalhador. Por exemplo, imagine que esse centro espalhador tem uma carga Q, e essas partículas aqui
elas têm uma carga Qzinho, e então elas têm uma carga Qzinho e elas têm uma certa massa também. Okay? Isso aqui, gente, está simbolizando o tempo menos infinito. É como se a partícula estivesse livre e está bem distante. Então, o meu desenho está fora de escala. O que acontece é que essas partículas que cruzam essa seção reta do feixe incidente, elas são espalhadas. Deixa eu tentar fazer um outro desenhozinho aqui. Elas são espalhadas e elas saem dentro de um certo ângulo sólido. Então, por exemplo, aqui, deixa eu tentar fazer um desenho para dar apenas uma ideia. E, gente, quem tiver alguma pergunta, não entender meus desenhos, por favor, me avise. Então, eu tenho o seguinte: as partículas que vêm do feixe incidente, elas acabam sendo espalhadas, e quem está mais perto espalha, tem um ângulo de espalhamento maior, porque a interação, vamos supor que a interação caia. Eu estou supondo, por hipótese, que no infinito a interação cai e a partícula é uma partícula livre no infinito. E, novamente, isso que está aqui está desenhado lá no infinito, tá certo? Aqui o desenho, novamente, está fora de escala. Então, eu tenho aqui uma partícula que vem, e aí ela vai ser espalhada, e aqui ela tem uma certa velocidade final, vamos dizer assim, que seria a velocidade já lá no infinito. Então, aqui a partícula foi espalhada e ela tem uma certa velocidade que eu posso chamar de VF. E essa outra daqui, que eu vou desenhar novamente a velocidade dela, aqui em cima, por exemplo, ela chegou com a mesma velocidade V0 e ela vai ser, vamos dizer assim, menos espalhada. Então, ela vai fazer o seguinte. Bom, meu desenho vai ficar muito ruim, mas vamos lá. Ela é menos espalhada. Desculpe, como eu falei, o desenho tinha ficado muito ruim, vou tentar novamente. Ela vai sair com aquele outro ângulo, naquele outro ângulo de espalhamento. Então, ela é muito pouco espalhada e ela chega lá no infinito com uma velocidade de mesmo módulo, só que ela está num outro ângulo. Esse ângulo daqui, ó, vou até botar em outra cor, deixa eu botar no verde aqui. Esse ângulo daqui tem a ver com o ângulo. Deixa eu botar aqui. Esse ângulo daqui é o ângulo de espalhamento associado, vou chamar de θ, θ maiúsculo, como eu estou chamando. Esse ângulo é o ângulo de espalhamento associado ao ρ mais dρ. Então, aqui seria um θ mais dθ. O dθ aqui ele acaba sendo negativo, porque quem tem um menor ρ acaba espalhando mais. Então, esse outro ângulo daqui, ó, esse ângulo daqui, ele é o ângulo θ. É o ângulo de espalhamento associado a este ρ daqui. Ok? Então, dado um parâmetro de impacto, eu tenho um certo ângulo de espalhamento. Eu mudo o parâmetro de impacto, eu mudo o ângulo de espalhamento. E a gente vai acabar definindo seção de choque, diferencial de espalhamento, da seguinte forma. Eu vou dizer que esse d sigma, que é, por definição, a seção de choque de diferencial de espalhamento, eu vou escrever o seguinte, que o d sigma no ângulo θ de espalhamento, ele vai ser dado pelo seguinte, ele é a área infinitesimal
da seção reta do feixe incidente, que é atravessada pelas partículas que foram espalhadas dentro daquele ângulo sólido ali, ó, entre o ângulo θ e o θ mais dθ. Ou seja, todas as partículas que saíram por aqui, peraí. Então, as partículas que saíram aqui, ó, elas, eu fiz esse desenhozinho, essas linhazinhas aí, para dizer o seguinte: se você vem com um certo parâmetro de impacto, você sai num certo ângulo. Se você muda um pouquinho o parâmetro de impacto, você muda esse ângulo. Então, esse cara era o ρ, esse cara daqui, eu devia ter escrito aqui, ó, esse cara daqui, ele é o ρ mais dρ. Então, é isso. Você tem partículas que estão chegando num feixe e, se elas estiverem entre dois parâmetros de impacto muito próximos, elas são espalhadas com ângulos de espalhamento muito próximos entre si. E a gente define o que a gente chama de seção de choque diferencial de espalhamento como sendo a área, é o que eu escrevi ontem, né? É a área da seção reta do feixe incidente, então, do feixe incidente, que é atravessada, então, deixa eu escrever aqui, do feixe incidente, atravessada pelas partículas que são espalhadas dentro de um certo ângulo sólido, que eu já vou escrever. Então, partículas espalhadas entre o θ e o θ mais o dθ. Vai ter um probleminha aí de sinal, mas já vai aparecer um módulo. Então, olha, repetindo, a área da seção reta do feixe incidente, então você tem um feixe incidente, tem uma seção reta, aí você pega qual é a área da seção reta desse feixe que é atravessada pelas partículas que espalharam só aqui, ó. Na verdade, eu fiz esse desenho em vermelho aqui, mas eu tenho um cone, uma superfície cônica com um certo ângulo e depois tem uma outra superfície cônica com um ângulo ligeiramente diferente. E essa região entre essas duas superfícies cônicas é o ângulo sólido. Vocês podem até escrever aqui, ó, o ângulo sólido. Esse ângulo sólido entre... deixa eu ver se eu... É como se você tivesse assim um cone e um outro cone assim. E o ângulo sólido aqui, esse dω, ele é igual, seria, em esféricas a gente escreve seno θ dθ dφ. Como tem simetria em torno desse eixo, eu estou tratando de forças centrais. Ainda não estou em Kepler necessariamente, mas estou tratando com forças centrais. Então, você pode integrar no φ de 0 a 2π, e o que sobra aqui é seno θ, só que esse θ é o ângulo de espalhamento, é o seno θ dθ vezes 2π. Então, esse aqui é o ângulo sólido entre essas duas superfícies cônicas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: as partículas espalhadas dentro desse ângulo sólido aqui infinitesimal, elas vieram de uma área da seção reta do feixe incidente que vale quanto? Ora, elas vieram de uma área que está entre ρ e ρ mais dρ. Obviamente, esse ρ ele tem que ser o ρ que me associa àquele θ. Eu não vou pegar as partículas espalhadas dentro desse ângulo sólido e relacionar com o ρ que está associado a outro ângulo de espalhamento. Não. Esse ρ que está aqui, esse daqui, é o cara que espalha com esse θ daqui. E aí, quando eu vario o ρ, varia um pouquinho esse θ. Então, eu tenho que pegar a área que está achurada, que está aqui. Então, essa área
da seção reta do feixe incidente atravessada pelas partículas espalhadas entre θ e θ mais dθ, ela é dada pelo que eu vou escrever aqui, ó. Esse d sigma de θ, ele é 2π ρ associado àquele θ dθ. E esse cara daqui é chamado de seção de choque diferencial de espalhamento. E a gente também pode, é bastante comum, falar da seção de choque diferencial por unidade de ângulo sólido. Então, quando a gente faz por ângulo sólido, é só dividir ali pelo dω. Por ângulo sólido, a gente tem uma fórmula que nós vamos usar bastante. Quer dizer, bastante não, vamos usar em 1 ou 2 exercícios. Que o d sigma dω é igual a o 2π. Esse 2π cancela com esse 2π daqui, e a gente fica com ρ, o ρ de θ, dividido por seno de θ, esse θ é o ângulo de espalhamento, e aqui tem o dρ dθ, mas para a nossa definição ficar com valores positivos, eu tomo módulo, porque, na verdade, quando eu vario, aumento o ρ, você diminui o θ, então a gente costuma botar esse módulo daí. Ou seja, esta daqui é a famosa expressão para a seção de choque diferencial de espalhamento por unidade de ângulo sólido. E, repito, nós estamos trabalhando com forças centrais. Tá? Então, eu devia ter posto aqui, ó, força central. Maravilha. Quando a força não é central, aí a coisa depende ainda de um ângulo azimutal. Mas aqui a nossa resposta vai depender só desse ângulo θ, que é o ângulo de espalhamento, que é o ângulo feito com esse eixo horizontal aqui. Bom, então isso é a definição. Tá? E isso, como eu falei, é muito importante, porque você analisando o resultado disso que está aqui, você tem informações sobre o seu centro espalhador. E um exemplo emblemático disso é exatamente o espalhamento de Rutherford, tá certo? Então, vou para uma nova página aqui, e agora a gente vai fazer um caso particular, que é um caso de extrema importância, que é o caso coulombiano. Eu vou fazer uma repulsão coulombiana, que é exatamente o caso lá do Rutherford. Então, vamos fazer aqui, como um exemplo, vou chamar de espalhamento coulombiano, tá? Então, o espalhamento coulombiano é uma força inverso do quadrado coulombiano, só que ela é repulsiva. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, uma força que seria Qzinho sobre 4π ε0, R chapéu sobre R2, que a gente vai definir aqui um K R chapéu sobre R2. E o K é essa constante que está aqui. Pois bem, então agora eu vou desenhar uma figura muito mais simples. Eu vou desenhar aqui o meu eixo de simetria. O meu centro espalhador está aqui. Eu tenho a minha velocidade inicial e eu vou desenhar a trajetória agora dessa partícula. Então, eu tenho a partícula aqui e aí ela vai ser espalhada. E eu vou marcar por conveniência futura aqui já uma certa posição da partícula ao longo dessa trajetória, uma posição genérica. Então, num instante genérico, ela está aqui. Esse ângulo daqui eu vou chamar de ângulo φ, tá bem? E a sua velocidade final
Vou desenhar novamente, porque ela vai desempenhar um papel importante. Então, aqui eu tenho a velocidade final. É uma seta com o mesmo tamanho que a velocidade inicial. Então, aqui eu tenho o VF. E aqui eu tinha o V0. Aqui eu tenho o V0. E a gente sabe o seguinte, que esse ângulo daqui, ó, esse ângulo daqui é o ângulo de espalhamento. Esse ângulo daqui é o θ de espalhamento, que é o quanto foi desviado ali. E agora repare o seguinte, o módulo do VF ele é igual ao módulo do V0. Por que isso? Isso vem da conservação da energia. Por quê? Porque lá no infinito, no passado remoto, só tinha energia cinética e no futuro distante também. E repito, o desenho está fora de escala, eu já estou desenhando os estados assintóticos, em t igual a menos infinito e mais infinito. Então, da conservação da energia, no tempo menos infinito e mais infinito, as energias cinéticas são iguais. Portanto, os módulos de suas velocidades são iguais. E uma outra coisa muito importante para a gente vai ser o seguinte, se eu projetar a velocidade final no eixo, vamos chamar de eixo Y, deixa eu desenhar aqui um eixo Y. Então, o eixo Y aqui é esse eixo vertical, tá? Caramba, o que aconteceu aqui? Tá bom. Então, se eu tenho aí o eixo Y, esse aqui é o Y, a projeção dessa velocidade no eixo Y, ela é dada por seu módulo, mas o seu módulo é o V0, vezes seno do ângulo de espalhamento. Então, está aparecendo aqui o ângulo de espalhamento. Isso significa que eu vou fazer um cálculo muito tranquilo, muito simples, para relacionar o ângulo de espalhamento com o chamado parâmetro de impacto. O que era o parâmetro de impacto? O parâmetro de impacto era exatamente essa distância aqui, ó, da reta por onde passando pela partícula com a direção do V0 e a reta paralela a ela contendo o centro espalhador. Então, esse camarada daqui é o parâmetro de impacto que levou nesse ângulo de espalhamento daqui, θ. Eu tenho que relacionar esses dois caras. E o que a gente vai fazer é simplesmente o seguinte, eu vou tentar, usando a segunda lei de Newton de uma maneira bem direta, tipo física 1, eu vou tentar calcular esse V final Y daqui, porque ele envolve o seno de θ, ângulo de espalhamento. E, certamente, ele vai acabar envolvendo também esse parâmetro de impacto, porque, não sei se vocês lembram, que o momento angular, que a gente sabe que é conservado em problemas de força central e vai poder ser escrito daquela forma mr2 φ ponto, o momento angular se conserva e no tempo menos infinito, quando eu pego R vetorial mv, vai aparecer aqui um seno que vai projetar o R exatamente fazendo aparecer esse ρ. Então, o módulo do momento angular, esse cara daqui é o módulo do L, ele, por ser constante, eu posso avaliá-lo em qualquer instante. Se eu pensar num instante menos infinito, fica braço de alavanca vezes o módulo do momento linear. Então, essa relação vai ser muito importante. Por quê? Porque ela faz aparecer o ρ. E eu estou querendo relacionar ρ com θ, que é o ângulo de espalhamento. E o θ está aparecendo na projeção em Y do V final. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é uma continha simples, que é integrar. Eu vou pegar, usando a segunda lei de Newton, eu vou integrar. Então, deixa eu só escrever o seguinte.
É, o que a Professor, gente... Oi? é uma dúvida, eu não entendi muito bem. Esse ângulo φ, ele representa o quê? É o ângulo entre esse eixo que está aqui, onde tem aqui o centro espalhador, e a posição da carga num instante genérico. A carga vem andando desde menos infinito, ó. Ela vem por aqui, ela é uma partícula livre lá no tempo menos infinito. À medida que ela vai se aproximando desse centro espalhador, esse centro espalhador tinha uma carga positiva e a partícula tem uma carguinha também. Ela começa a ser repelida. Então ela vai descrevendo uma trajetória, que é até uma trajetória hiperbólica, tá? E a gente sabe até a expressão dessa trajetória, sabe o tipo, a forma polar dela. Então ela vai sendo espalhada até que no mais infinito ela volta a ser uma partícula livre, uma velocidade de mesmo módulo que a inicial, que ela no tempo menos infinito, mas com um ângulo diferente. Então aqui é uma posição genérica da carga, tá? Ela tem uma coordenada r e uma coordenada φ. Ou poderia ter uma coordenada x, y. Eu só estou desenhando uma coordenada, uma posição genérica dela na sua trajetória, tá bem? Entendi, obrigada. E o ângulo φ está definido como sendo o ângulo dessa reta horizontal até o vetor posição. Esse cara daqui é o vetor posição da carga em um instante genérico t. E à medida que o tempo vai passando, ela continua sendo espalhada até que no final dos tempos ela está em MRU com essa velocidade que eu chamei de VF, cujo módulo é igual ao módulo da velocidade inicial. Tá bem? Bom, e o que nós desejamos? Nós desejamos... Professor, antes de você passar adiante, você poderia, por favor, repetir a parte do momento, que eu não entendi muito bem? Claro que sim. Obrigado. O momento angular ele é R vetor P. Né? O momento angular é R vetorial MV. Então, vai aparecer módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes seno do ângulo entre eles. O seno do ângulo entre eles, vamos pegar aqui. Você tem um carinha que vem... deixa eu desenhar aqui. Tem um carinha que vem desse ponto inicial aqui até o ponto lá no menos infinito. Aí você tem a partícula com essa velocidade daqui. Então você tem aqui um ângulo. Você tem aqui um ângulo entre eles. Né? Você tem esse cara daqui, tá? Então você vai ter módulo do primeiro. Eu vou desenhar também aqui uma coisa importante. E a partícula que se encontrava aqui, ó, ela tinha esse braço de alavanca, que é o Rho. Vou até botar em outra cor aqui. Tá? Então, esse cara era o Rho. Ok? Então, olha só. Você tem esse módulo daqui. Esse cara era o vetor posição R. Deixa eu botar em azul. Então, a gente tinha o R, vetor posição, no tempo menos infinito, que é esse cara daqui. Claro que essa seta tinha que ir lá para menos infinito. Você tem esse cara, então eu tenho que multiplicar o módulo de R, que é essa hipotenusa, vezes o módulo dessa velocidade, que é o V0, vezes o seno desse ângulo. Mas o seno desse ângulo é seno do seu suplemento, tá certo? Desse daqui. E esse ângulo é esse cara daqui. Então, quando eu multiplico R, que é a hipotenusa, pelo seno desse ângulo, dá o cateto oposto. Entendeu? Então, quando eu tinha ali, ó, vamos chamar esse ângulo daqui de alfa. Quando eu tenho R vezes MV0 vezes seno de alfa, este cara daqui dá um Rho. Então, o L está sendo M Rho
V0. Entendeu? Ou não ficou muito claro? Não, fez sentido sim, fez sentido sim. Obrigado. Tá? Acho que desenhando esclareceu melhor. Obrigado, professor. É que eu achei que vocês gravassem bastante, que era só pegar o braço de alavanca. Quando vocês fazem o torque, vocês não... O torque é um produto vetorial, R vetorial F. Então vai ter um seno do ângulo entre R e F. Esse seno acaba fazendo com que o R vezes o seno dê o braço de alavanca da força. Por isso que eu já botei direto aqui, achando que vocês tivessem um pouco isso na cabeça. Mas eu devia ter feito esse desenhozinho para vocês. O truque aqui foi pegar o momento angular, já que ele se conserva, já que ele é uma constante de movimento, foi pegá-lo num ponto conveniente para a gente, que foi no tempo menos infinito. Por que eu fiz isso? Porque no tempo menos infinito vai aparecer na minha conta o ρ. E eu estou querendo relacionar o ρ com o θ. Olha, é o que eu estava escrevendo aqui. Para a gente poder calcular o que a gente quer, o que a gente quer? D sigma de ômega. Tudo que eu preciso é o ρ como função de θ, porque aí eu boto ele aqui, derivo e boto ele aqui. Então, a gente, no fundo, deseja relacionar ρ com, que é o braço de alavanca, com o ângulo de espalhamento, que é o θ. Então, é tudo que a gente precisa. E eu vou conseguir fazer essa relação de uma maneira muito simples, como vocês vão ver, incrivelmente simples. Não sei por que os livros não fazem assim. Então, a gente vai pegar, por exemplo, e vai escrever da segunda lei de Newton. A gente pode escrever o seguinte. A gente vai escrever m dvy dt. Eu vou pegar só a componente em y. É pegar a força e olhar para a componente y dela. Agora, pegar a componente y da força, a força está aqui, ó. Vou desenhar uma setinha aqui. Na posição genérica, a força está para cá, beleza? Então, essa é a força. Esse cara daqui é a força. É a força inverso do quadrado, que está escrito aqui em cima. É o K R chapéu sobre R2. O R chapéu está na direção do vetor posição. Se eu quero a componente Y dela, eu tenho que projetá-la na vertical. No meu desenho aqui é na vertical. Ora, projetar na vertical é multiplicar pelo seno desse cara, concordam? Luca, concorda? Só para eu chamar você pelo nome correto. Sim. Então, eu vou aqui, nessa aplicação da segunda lei de Newton, eu vou pegar o K sobre R2, e eu conheço o R como função de φ, mas vai acontecer uma coisa milagrosa e eu nem vou precisar disso. E vou multiplicar pelo seno de φ. E eu preciso, então, integrar essa equação. Beleza, então vamos integrar essa equação. Passo o dt para um lado, o m para o lado de lá e integro. Eu integro de menos a mais infinito. Então, eu integro de 0 até o VFY, porque a velocidade da partícula, a componente y dela, não existia em menos infinito. Eu escolhi o meu eixo aqui dessa forma, né? E agora, lá no tempo mais infinito, tem um VFY. Então, eu botei ele ali, que eu até sei quem é. Está aqui, ó. Ele está aqui. Maravilha. E do lado direito, eu tenho K sobre M, e eu preciso integrar de menos a mais infinito, estou integrando no tempo, e eu tenho aqui seno de φ sobre R2 integrado no tempo. Até aqui foi uma coisa simples, F igual a MA, física 1. O lado esquerdo é tranquilo, porque fica VFY menos 0, ou VFY. Só que do lado direito, caramba, eu tenho integral no tempo. Eu já falei para vocês que dependência temporal no problema de Kepler era complicado. Então, qual é a sugestão aqui? A sugestão
é fazer uma transformação de variável de integração. Então, uma transformação de variáveis, né? E eu vou integrar em quê? A gente, em geral, elimina o tempo e faz aparecer quem? O φ. Então, a transformação de variáveis que a gente vai fazer é, aonde tem dt, eu vou escrever dφ sobre o φ ponto. Certo? Porque é a taxa com que eu vario um ângulo dφ. Tá? Só que o φ está diminuindo. Então, esse φ ponto aqui, da maneira como eu estou escrevendo, ele vai ser com um menusinho, aquele m sobre m R2. Tá? Porque o φ está diminuindo, então o φ ponto é negativo. Ou seja, quando eu coloco essa transformação aqui em cima, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter agora, olha só os limites de integração. Quem é o limite, quem é o φ no tempo menos infinito? Vamos lá, Luca. Quem é o φ no tempo menos infinito? Esse φ que eu desenhei, quando eu estou no tempo menos infinito, a partícula está lá para a esquerda, né? Qual é esse ângulo φ? Seria alfa? Não, eu quero o valor dele. É 30 graus, 50? Quanto vale esse φ quando... imagina essa partícula indo cada vez mais para lá, desenha quem é o φ. O ângulo que sai daqui e chega no vetor posição dela. Não é 90, né? 90 é se a partícula estivesse aqui. Sim. Aqui é maior do que 90, né? Sim. E aqui indo cada vez mais para lá, lá no tempo... quase 180, né? Ótimo, então a gente bota π aqui. E qual é o ângulo final? O ângulo final, essa partícula está lá no infinito e ela tem uma assíntota, porque isso aqui, ela vira partícula livre no infinito, né? Uhum. É exatamente o ângulo de espalhamento. Sim, seria θ. Seria θ. E agora eu tenho lá dentro o seno de φ, que eu também não sabia como variava com o tempo, R2, que também eu não sabia como variava com o tempo, mas olha que bacana, dφ sobre, apareceu aquele menos, e aqui eu boto L sobre M R2. Eu esqueci aqui, desculpe, ainda tem deixa eu apertar um pouquinho aqui. Ainda tem aqui, ó, tem o igual, vai aparecer o menos e tinha aquele K sobre M, tá bem? Tinha o K sobre M, o seno de φ sobre R2, o dφ sobre o φ ponto ganhou esse menos, e lá embaixo é L sobre MR2. Puxa, olha que coisa maravilhosa. O R2 cancela com R2, aliás, esse M até cancela com esse M, e a resposta aqui é bem tranquila. A resposta vai ser o quê? Menos K sobre L, o cosseno de φ, com sinal de mais, né? Porque cosseno, quando deriva, vira menos seno, tá bem? Entre π e θ, ângulo de espalhamento. Então, repetindo, porque a gente fez muita coisa que são coisas simples, mas eu parti da lei de Newton, porque eu percebi que o VF em Y, ele tem um seno do ângulo de espalhamento. E o L, ele tem lá o ρ. Então, acho que eu vou conseguir relacionar esses caras simplesmente calculando quem é o VFY. E aí eu peguei a segunda lei. Projetei no Y, escrevi M dVY dt igual ao FY, componente Y da força coulombiana, que é K sobre R2, seno de φ. Beleza, integrei ambos os lados, né? Passei dt para lá, integrei de menos a mais infinito no tempo, significa em Y integrar no VY, integrar de zero ao VY, ao VFY. E do lado direito é integrar essa coisa complicada, seno de φ sobre R2 dt, de menos a mais infinito. Mas aí eu transformei a integral numa integral angular, fazendo uso da conservação do momento angular. E isso cancelou uma parte bem difícil e ficou uma integral de seno de φ dφ, só que tomando cuidado
de escrever corretamente os limites de integração. E aí a integral do seno dá menos cosseno, tinha um menos lá fora, ficou mais. Então vai ficar cosseno de ângulo de espalhamento menos cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, menos com menos mais. Então, a gente chega a essa expressão daqui, ó, que o VFY é igual, o VFY é a integral do lado esquerdo, igual a K sobre L, 1 mais cosseno de θ, espalhamento. Beleza? Eu vou mudar de página agora, então é importante todo mundo aceitar o que está aqui, porque eu vou copiar essa fórmula no próximo slide. Alguém ficou com dúvida na integração, nesse cancelamento do R2 e os limites de integração? Né? Você, no tempo menos infinito, o vetor posição está horizontal para a esquerda. No tempo mais infinito, ele está paralelo aqui ao ângulo de espalhamento. Assintoticamente, né, a partícula ficou partícula livre com a velocidade final VF. Então, eu vou substituir agora o VFY pela expressão que faz aparecer também o ângulo θ. E aqui, gente, vocês já estão percebendo o final da história. Ó. Aqui eu vou substituir o L pelo mρ V0. Porque com isso eu vou conseguir relacionar o ρ com θ, que era tudo que eu queria. Então, vamos lá. Estou repetindo a equação anterior, tá bem? Estou repetindo a equação anterior, só que já escrevendo o seguinte, que o módulo do V final era o V0. Esse V0 ficou diferente. Então, olha, eu tenho V0 seno do ângulo de espalhamento. Porque isso que está aqui era o V final componente Y. Era o seu módulo, que é V0, vezes o seno do ângulo de espalhamento. E do lado de cá, eu tinha K sobre ρ. Perdão, sobre ρ não, sobre L. Mas L é mρ V0. E aqui eu tinha 1 mais cosseno do ângulo de espalhamento. Com isso, eu levo o ρ para lá. ρ, como função de θ, vai ser igual a K sobre m V0 ao quadrado, porque tinha um V0 ali que veio para cá. E aqui eu vou escrever o seguinte, olha, esse 1 mais cosseno de θ, eu vou escrever como 2 vezes cosseno quadrado do θ sobre 2. Lembra que cosseno quadrado de um ângulo é 1 mais cosseno do arco dobro sobre 2? E aqui embaixo, seno de θ, θ é θ sobre 2 mais θ sobre 2. Então, eu vou usar que seno de A mais B é seno A com seno B, mais seno B com seno A. Com A igual a B, fica assim. Ó. Aparece esse cara sobre 2 e aparece um cosseno do θ de espalhamento sobre 2 também. Ok? Com isso, eu cancelo um dos cossenos. Esse 2 cancela com esse 2. Isso que está aqui é 2 vezes a energia mecânica. Vocês concordam comigo? Lucas, você concorda comigo? Sim. Faz sentido. Porque a energia mecânica é cinética, mas potencial, e ela se conserva nesse problema. Se ela se conserva nesse problema, eu posso escolher um instante que eu quiser para poder expressá-la. Escolhe um instante menos infinito, você só tem energia cinética. Então, a energia mecânica é meio do mv0 quadrado. Portanto, o mv0 quadrado é 2 vezes a energia mecânica. Ou seja, o ρ, como função do ângulo de espalhamento, ele é simplesmente K sobre 2 vezes a energia mecânica cotangente do ângulo de espalhamento sobre 2. Esse resultado é muito importante, porque com ele acabou toda a história. Agora é só jogar na fórmula para a gente chegar na famosa fórmula que o Rutherford acabou usando, que é uma fórmula que vai aparecer
uma cossecante à quarta do ângulo de espalhamento sobre 2. Bom, então, temos então, para a nossa seção de choque diferencial por unidade de ângulo sólido, o seguinte, daqui eu vou precisar do dρ dθ. Na verdade, eu vou precisar até do módulo dele. Derivada da tangente é secante quadrado, da cotangente deve ser cossecante quadrado, talvez com sinal de menos. Como isso aqui vai estar, vou precisar do módulo, então eu vou ter K sobre 2E. Aqui vai aparecer a cossecante quadrado de θ sobre 2 vezes 1/2, tá certo? Regra da cadeia ali. Então, o d sigma de ômega era igual a ρ. Então, tem aqui o ρ é K sobre 2E cotangente de θ sobre 2. Agora é só conta, tá? Dividido pelo seno de θ, que novamente é 2 vezes seno de θ sobre 2. Eu estou aplicando a fórmula do d sigma de ômega, que era ρ sobre seno de ρ de θ. Tá? Então, aqui tem seno θ, θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. Então, aqui foi o ρ sobre o seno de θ. E agora entra o dρ dθ, módulo. Então, entra esse K sobre 2E, tem esse outro meio aqui, e tem esse cossecante quadrado de θ sobre 2. Ok? Então, vamos já colocar a resposta. Olha só. Tem K quadrado, E quadrado, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 ao quadrado. Então, eu já tenho que d sigma de ômega é igual a K sobre 4E, tudo isso ao quadrado. E vamos ver o que sobrou. Olha só. Cotangente de θ sobre 2 é cosseno θ sobre 2 sobre seno θ sobre 2. O cosseno cancela com esse cosseno daqui de baixo. E aí tem quantas potências de seno de θ sobre 2 no denominador? Tem uma, tem outra que vem dessa cotangente e tem mais duas dessa cossecante. Então ficou seno à quarta de θ sobre 2 no denominador, que é cossecante à quarta de θ sobre 2. Então, esse é o famoso resultado aí do espalhamento coulombiano, onde o K é dado por Qzão, Qzim, 4πε0 e tudo mais, entendeu? Então, vocês acabaram de calcular a primeira seção de choque diferencial de vocês, que é um resultado super importante, né? Então, como eu já havia falado, resultado muito importante na história aí do modelo atômico. Eu só vou botar assim, Rutherford. Eu vou botar alguma coisa assim, 1908-1911. Não sei se o artigo publicado é de 11 ou de 12, enfim, mas os primeiros experimentos, isso aqui é viu? Os primeiros experimentos aconteceram ali, aquela historinha que eu contei, que ele falou, vai procurar ângulo para trás e tudo mais. Eu acho que começa em 1908, tá bem? Bom, então, isso aqui é uma coisa super importante. Vocês vão reobter esse resultado de outras maneiras, tá? Eu vou fazer aqui alguns comentários. Então, na lista de exercício, vocês... Peraí, comentário. Na lista de exercício, eu vou pedir para vocês obterem esse resultado de uma maneira diferente,
tá? Vocês vão ter aqui um... Deixa eu desenhar o eixo polar. E aí, quando vocês escrevem a forma da trajetória cônica como uma constante, essa constante pode ser escrita de diversas maneiras, L2 sobre MK, ou A que multiplica 1 menos a excentricidade ao quadrado. O importante é isso aqui, ó. 1 mais epsilon cosseno de φ. Esse cara daqui é o eixo polar. Como cosseno é uma função par, então a trajetória ela é simétrica em relação a esse eixo, tá certo? E o que acontece é que vocês vão desenhar aqui alguma trajetória que vai assintoticamente para um valor para lá e assintoticamente para um valor para cá. E aí vocês têm, vocês podem desenhar aqui, esse cara tende assintoticamente por um certo ângulo e esse cara daqui também é o mesmo ângulo que vem para cá assintoticamente, tá certo? E esse ângulo que eu vou chamar aqui de, sei lá, de φ C, de φ crítico, tá? Esse cara vocês podem calcular, porque o grande barato é o seguinte, quando esse epsilon é maior do que 1, e agora no caso de espalhamento, você tem órbita hiperbólica, poderia ter a parabólica também, mas a hiperbólica, quando esse cara é maior do que 1, vai existir um valor do cosseno que multiplicado, o cosseno está sempre entre menos 1 e 1, mas como esse epsilon é maior do que 1, existe um ângulo crítico que faz esse produto virar menos 1. E aí o denominador vira 0 e essa expressão diverge. É justamente isso, né? Quando o ângulo φ genérico, que é esse daqui, ele vai aumentando até que chega uma hora que ele tende assintoticamente para um certo ângulo, que é esse ângulo daqui. E calcular esse ângulo é só igualar a 0 esse denominador, que vai dar cosseno desse φ crítico igual a menos 1 sobre epsilon. Então, você vai ter uma coisa do tipo cosseno do que eu estou chamando de φ crítico igual a menos 1 sobre epsilon. E vocês vão poder relacionar esse φ crítico com o ângulo de espalhamento. É só vocês virem aqui. Eu não vou fazer mais do que isso para deixar vocês fazerem um exercício, mas se vocês prolongarem essa direção aqui, a partícula veio com essa direção, lá do infinito, e ela é desviada para cá. Então, o V final está para cá, o V inicial está para cá, e o tal do ângulo de espalhamento, o ângulo de espalhamento é esse daqui, ó. Esse é o ângulo de espalhamento, porque a velocidade inicial estava nessa direção, aí a partícula vem, ela vai se movimentando aqui nessa trajetória e vai para o infinito, tendendo assintoticamente para essa direção. Então, vocês vão tentar relacionar dessa figurinha o θ de espalhamento com esse φ crítico. E o φ crítico é dado por menos 1 sobre epsilon. E o epsilon, por sua vez, vocês lembram que o epsilon quadrado é 1 mais 2 vezes L2 sobre MK2. A gente já tinha mostrado isso. E o epsilon estando relacionado com o momento angular, vocês agora vão lembrar que o momento angular é mρv0. Pronto. Fizeram o elo todo. Repetindo, da órbita hiperbólica, em geral os livros fazem assim, pegam a expressão da órbita hiperbólica, veem aqui esse ângulo que vão dar as assíntotas, relacionam geometricamente o θ com esse φ crítico, eu chamei de φ crítico, cada um vai chamar de um valor, uma coisa diferente, e, por sua vez, o cosseno do φ crítico está ligado com o epsilon, que está ligado com o L, e o L é mρv0. Então, vocês conseguiram fazer aparecer o ρ
na expressão do epsilon, e o epsilon está na expressão do cosseno de φc. E o φc está relacionado com o θ pela figura. Vocês vão tentar fazer isso. Então, é uma outra maneira de chegar nessa relação daqui. Ó. E uma vez chegando nessa relação, não precisa continuar a conta, porque aí vai chegar no mesmo resultado. Deixa eu fazer mais 3, 4 minutos de comentário e parar essa gravação para a gente começar a fazer a próxima. Então, queria só fazer também, lembrar aqui alguns exercícios que vocês vão fazer. E esses exercícios estão ligados com espalhamento por superfície, por espalhamento elástico, por superfície, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, por exemplo, uma esfera, tá certo? E aí eu tenho uma direção aqui de referência para a gente. E aí eu tenho o centro da esfera aqui. Eu tenho partículas chegando, então eu tenho aqui uma partícula chegando com uma certa velocidade. Ela tem uma velocidade V0. Ela tem um certo parâmetro de impacto. Esse parâmetro de impacto é dado por essa distância que está aqui. A gente chama isso de ρ. A partícula está vindo aqui. E aí vocês têm essa partícula vindo até bater na esfera. Quando ela bate na esfera, você pode ter... ela vai bater, vai sofrer uma reflexão. Deixa eu desenhar normal aqui. E aí vocês sabem que o ângulo de incidência, esse θi, deve ser igual ao θf. Eu não vou resolver o problema para vocês, não. Só estou fazendo um pouquinho da geometria dele. Então, a partícula que veio por aqui, ela sai... Espera aí, deixa eu fazer na mesma cor aqui. Deixa eu botar em azul. Então, a partícula vem, ela sai aqui, ó, com uma velocidade de módulo igual à que ela entrou. E aí, gente, vocês precisam identificar o ângulo de espalhamento. Vocês sabem que na reflexão de uma bolinha numa parede, se for um choque elástico, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, o θr é igual ao θi, e tudo que vocês precisam fazer é relacionar, descobrir aí quem é o ângulo de espalhamento. E o ângulo de espalhamento, ele vai ser dado por isso que está aqui. Então, esse é o ângulo de espalhamento, porque é o desvio, né? A partícula veio com essa direção. É que esse exemplo, a partícula só interage quando ela encosta. É força de contato, né? Força de curto alcance. Então, quando ela bate na esfera, ela interage e é uma força percussiva, né? Impulsiva aqui. E esse é o ângulo de espalhamento. Tudo que vocês têm que fazer é relacionar o ρ com o ângulo de espalhamento. Uma vez relacionados esses caras, vocês têm lá a expressão que vocês vão calcular e, de posse dessa expressão, vocês vão calcular a seção de choque diferencial. E tendo a seção de choque diferencial, vocês podem obter a seção de choque total, que eu acabei esquecendo de relembrar o que ela era hoje. Ela é a integral da seção de choque diferencial. Quem quiser pode integrar o d sigma ou pode integrar o d sigma de ômega em ômega, em todo o ângulo sólido. Nesse caso de uma esfera dura, a gente já espera uma resposta, porque a gente já tinha interpretado o sigma total como a área efetiva
do alvo, né? É como o feixe vê aquele alvo. Então, já que o d sigma era a área das partículas que atravessavam uma seção reta infinitesimal do feixe incidente, que eram espalhadas dentro de um certo ângulo sólido, se eu quero todas as que são espalhadas, eu vou ver a área dessa seção reta de todas as partículas que são espalhadas. Beleza. Reparem que se ρ for maior do que o raio, aqui é o raio da esfera, se o ρ for maior do que o raio, a partícula não encosta na esfera. Se ela não encosta na esfera, ela segue uma trajetória retilínea, em MRU, tá certo? Então, dá para perceber que essa área que vai ser o sigma total vai ser a projeção aqui desse alvo, né? Por ser uma esfera dura, é só projetar aqui no plano perpendicular ao feixe incidente. E, nesse caso, o sigma total, vocês vão calcular, mas ele vai dar πr2, como esperado. Vocês podem depois pensar nisso. E, para finalizar, vocês vão fazer outros exercícios, e um deles é muito bacana, eu vou mandar um artigo para vocês, que é um paraboloide de revolução. Então, vem a partícula aqui, ela vem, bate e é espalhada numa certa direção. Isso para um paraboloide de revolução. E acontece uma coisa incrível aqui. Aliás, várias coisas com paraboloide, né? Paraboloide de revolução. E, nesse caso, vai acontecer uma coisa realmente muito incrível, porque a seção de choque desse cara vai ser, você pode ajustar o foco desse paraboloide, ela vai ser proporcional à cossecante à quarta do ângulo de espalhamento sobre 2. Ou seja, um espalhamento de elástico de bolinhas por um paraboloide de revolução, ele dá a mesma seção de choque que o caso colombiano, gente. Olha que coisa interessante, né? É uma coincidência aí. E esse é um resultado bonitinho e é mais um exemplo. E aí, claro, por conta da minha tara por cicloide, eu vou ver se eu consigo redigir um problema que vocês teriam aqui uma cicloide e aí vocês geram uma superfície cicloidal de revolução, tá bem? Então, vocês fariam alguma coisa assim. Aqui seria uma cicloide de revolução, tá bem? E o feixe está vindo aqui de cima, né? Então, você tem uma partícula chegando aqui, outra aqui, outra aqui. Ela vem, bate, tem a normal, ela é refletida. Tem o ângulo de espalhamento, né? Que seria esse ângulo daqui, ó, que estava nessa direção e foi para essa. Esse cara que seria o ângulo de espalhamento. E eu quero que vocês calculem aí também a seção de choque diferencial de espalhamento por unidade de ângulo sólido para o caso de uma superfície, isso aqui seria uma cicloide, essa curva é uma cicloide, e você gera uma superfície girando essa cicloide em torno desse eixo que está aqui, ó, desse eixo que está aqui. Então, você gira uma cicloide em torno desse eixo e tem uma superfície que eu não sei qual é o nome dela, não me lembro. E vocês podem calcular isso aqui também. Bom, gente, então, com isso eu encerro essa aula de espalhamento. Muito obrigado pela participação e pela atenção e até a próxima.